você já deve ter notado que o reino animal tem aparecido de forma recorrente nas questões de Enem e demais vestibulares. Nesta aula de hoje, nós iremos trabalhar as características gerais do reino animal e nas aulas seguintes trabalharmos filo a filo. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Nesta aula, então, eu irei trabalhar as características do reino animal para que nós possamos, então, nos entender melhor e trabalhar os próximos filos: poríferos, quinidários, plateumintos, hemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. Todos esses filos que eu abordei, que eu acabei de falar, têm características que são comuns, ou seja, as características comuns a todos os seres que estão inseridos aqui no reino animal. Vamos lá. Em relação ao número de célula, todos os animais são classificados como seres multicelulares. Em relação ao tipo, à complexidade da célula, animais possuem célula do tipo eucariótica. É uma célula complexa, bem elaborada, com núcleo, nucleolo, vários compartimentos membranosos delimitando essa célula e não há parede celular na célula animal. Além do número, tipo de célula, nós precisamos pensar na nutrição. Os animais dependem de outros seres para se nutrirem, portanto, somos classificados como seres o que? Heterotróficos. Ser heterotrófico quer dizer que depende do outro para se nutrir. Os animais, então, se comportam ou como herbívoros, ou como carnívoros, ou como parasitos. Nesse caso, além do número de célula, tipo de célula, nutrição, nós precisamos também fazer uma classificação embriológica. Como assim, Érica? Em relação à reprodução, embora alguns animais possam fazer reprodução assexuada, mas todos os animais têm como característica comum a capacidade de fazer uma reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada, ela acontece com a fusão de óvulo com espermatozoide, formando a primeira célula ovo, o zigoto, e a partir desse zigoto começa a acontecer o desenvolvimento embrionário. E a partir do zigoto começa a acontecer sucessivas clivagens ou segmentações, em que uma célula dá origem a duas, que dá origem a quatro, que dá origem a oito, que dá origem a um bolo maciço de células, que é a fase de mórula. A mórula continua a multiplicar suas células, o embrião continua a crescer, dá origem à fase de blástula. E essa fase de blástula é uma característica comum a todos os animais também. Por quê? Os poríferos, por exemplo, que são os animais menos complexos na escala evolutiva, aqui, ó, eles crescem pelo menos até a fase de blástula. Nós vamos trabalhar, então, as características embriológicas dos seres pertencentes ao reino animal, e tudo precisa começar a ser compreendido aqui, nesse momento. A característica embriológica de porífero, ela vai ser até a fase de blástula, porque eles só crescem até essa fase. Os quinidários, eles vão continuar a multiplicar suas células. Eles começam a reproduzir dessa forma, mas além da fase de blástula, eles vão na fase seguinte, continuam a crescer até a fase de gástrula. No caso dos quinidários, os quinidários, por crescerem até a fase de gástrula, essa fase aqui, eles já começam a produzir os tecidos embrionários, os tecidos germinativos, que darão origem aos tecidos adultos posteriormente. Esses tecidos, ectoderme e endoderme, formados na fase de gástrula, vão garantir que haja formação dos tecidos adultos nas águas-vivas, hidras e anêmonas do mar, que são pertencentes ao filo dos quinidários ou silenterados. Então, os poríferos só crescem até a fase de blástula, já os quinidários crescem até a fase de gástrula. Como os quinidários vão ter apenas 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, em relação ao número de folhetos germinativos, em relação ao número de folhetos embrionários,
nós vamos classificá-los como seres diblásticos. O que quer dizer ser diblástico? Quer dizer que tem 2 folhetos embrionários durante seu desenvolvimento. Todos os outros animais na escala evolutiva, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todos vão ser classificados como seres triblásticos, ou seja, possuem ectoderma, mesoderma e endoderma. Essa é uma classificação importante ao estudarmos aqui a escala evolutiva. Outra característica interessante que aqui nessa fase de gástrula é possível analisar é em relação à formação do intestino primitivo. Esse arquêntero aqui, ele vai dar origem ao intestino primitivo, permitindo-nos agora observar que esse animal, ele vai formar uma cavidade gástrica. Os animais dos quinidários, na escala evolutiva para cima, eu vou começar a observar se eles vão agora, junto a essa cavidade gástrica, formar o sistema digestório completo ou incompleto. As águas-vivas, hidras, anêmonas do mar, vão aparecer apenas com um orifício junto a esse intestino primitivo. Nós vamos classificá-los como tendo um sistema digestório incompleto por terem apenas boca e não terem ânus. Mas essa boca vem de onde, Érica? Dessa estrutura aqui chamada de blastóporo. O blastóporo, então, vai dar origem à boca nesse animal. Todos os animais em que o blastóporo dão origem à boca, nós vamos classificá-los como sendo protostômios. Ser protostômio quer dizer que o blastóporo dá origem à boca. A maioria dos animais, esse blastóporo vai dar origem à boca, surge a boca, depois o ânus. Somente os equinodermas e cordados é que o blastóporo vai dar origem ao ânus. E equinodermas e cordados vão ser classificados como seres deuterostômio. Ser deuterostômio quer dizer que o blastóporo dá origem ao ânus. Nós temos surgimento do ânus primeiro e depois a boca. Somente os últimos na escala evolutiva aqui, que são classificados como seres deuterostômios, tudo bem? Todos os outros animais anteriores nessa escala evolutiva vão ser classificados como sendo protostômios. Outra observação que eu quero agora fazer com vocês. Os quinidários são os únicos animais que nós vamos classificar como seres diblásticos, não foi assim que nós falamos anteriormente? Depois de quinidários, nós vamos ter então os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. Todos eles são triblásticos. Agora, esse terceiro folheto embrionário que aparece, que é o mesoderme, todos os animais triblásticos têm ectoderma, mesoderme e endoderme. Esse aparecimento da mesoderme implica ou permite que nós agora façamos uma classificação quanto à cavidade corpórea desses animais. O mesoderma, ele vai formar uma cavidade corpórea no animal onde vão acomodar as vísceras. E aí, para os animais em que o mesoderma delimita essa cavidade corpórea, nós vamos chamar de celomados. Só que, veja, pela primeira vez na escala evolutiva, o mesoderma vai aparecer nos plateumintos, que são estes vermes achatados dorso-ventralmente, como é o caso da planária, da tênia, do schistosoma mansoni. Só que os plateumintos, embora tenha mesoderma, ainda não tem cavidade corpórea delimitada pelo mesoderma. Eles são vermes achatados dorso-ventralmente. Nesse caso, os plateumintos serão classificados como seres acelomados. Não tem cavidade corpórea delimitada pelo mesoderma. Na sequência evolutiva, depois de plateumintos, quem é que nós temos? Nemateumintos. Os nemateumintos, representados pelas lombrigas, são os vermes cilíndricos e afilados nas extremidades, como é o caso do Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus. Todas as lombrigas, então, os nemateumintos,
eles já têm um sistema digestório completo, com boca e ânus, então eles têm uma cavidade corpórea. Mas essa cavidade corpórea, parte é delimitada pelo mesoderma, parte pelo endoderma. Nós dizemos então que os nematelmintos, eles são pseudocelomados. Falso celoma, falso, por quê? Porque para ser considerado um celoma verdadeiro, ele deve ser revestido totalmente, formado totalmente pelo mesoderma. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos. Todos os outros filos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados, o mesoderma vai revestir totalmente, formar totalmente a cavidade corpórea. Toda a cavidade corpórea vai ser revestido pelo mesoderma. Nós vamos classificar todos esses filos aqui como sendo seres celomados, quer dizer que toda a cavidade corpórea é revestido pelo mesoderma. Tudo bem? Então, acelomado, quem é que vai ser? Plateuminto. Pseudocelomado, quem que vai ser? Nematelminto. Todos os outros animais daqui para cima na escala evolutiva serão classificados como seres o quê? Celomados. Uma outra característica também importante é em relação à simetria corpórea. Eu traço uma linha imaginária no meio desse animal. Se o lado 1 for igual ao lado 2, nós vamos dizer que ele tem uma simetria bilateral. Eu pego a estrela do mar, traço uma linha imaginária ao meio dela, eu não consigo obter lados iguais. Essa simetria é uma simetria radial, ou então, no caso da estrela, nós temos uma simetria pentarradial. Devo também destacar que existem alguns animais que não possuem simetria, são assimétricos, como é o caso, por exemplo, das esponjas na fase adulta. Outra característica também geral, que eu acho interessante que vocês destaquem e estejam aí atentos, é em relação ao sistema digestório. Veja, poríferos não possuem sistema digestório. A digestão vai ser intracelular, vai acontecer no interior da célula. Quem vai fazer isso é a organela conhecida como lisossomos. Quando você vai para o próximo filo, que é o filo dos quinidários, eles têm apenas boca, não possuem ânus. Então, eles têm um sistema digestório incompleto, tem boca e não possuem ânus. Quando você vai para plateumintos, isso também vai acontecer. Então, quinidários e plateumintos têm sistema digestório incompleto, tem apenas boca, não possuem ânus. Agora, de nematelminto para cima, em nematelminto, então, nós temos a novidade evolutiva, que é ter boca e ânus ou boca e cloaca. Então, de nematelminto para cima, aqui na escala evolutiva, todo mundo vai ter sistema digestório completo, tem boca e ânus. Então, essas características são características relevantes que vai te permitir, ao estudar separadamente os filos do reino animal, entender bem as novidades evolutivas, as características que são próprias daquele filo. E quais filos nós estudaremos, então, nas próximas aulas? Nós estudaremos separadinho, uma aula de poríferos, depois quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermas e cordados. E, gente, lembrando que dentro de cada filo nós estudaremos também as classes. Por exemplo, dentro do filo dos artrópodes nós estudaremos os insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Dentro do filo dos cordados nós trabalharemos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As próximas aulas elas estão imperdíveis para você que está estudando aí o reino animal. Então, só lembrando aqui, para encerrarmos essa aula de características gerais do reino animal, primeiro, número de célula, são o que? Multicelulares. Tipo de célula? Eucariótica. Nutrição. Os animais são heterotróficos, dependem de outros seres para se nutrirem. Todos eles têm capacidade de fazer reprodução sexuada, em que há a fusão de óvulo com espermatozoide, formando uma primeira célula ovo, que é o zigoto, que vai dar origem à mórula, blástula. No caso dos poríferos, crescem até a fase de blástula, os quinidários até a fase de gástrula, e todos os outros vão desenvolver mais que essa fase. Nós iremos trabalhar esse desenvolvimento
nas próximas aulas, nas aulas seguintes. E, além disso, nós vimos as demais características. Em relação ao número de folhetos embrionários, os poríferos eu não classifico porque, por crescerem apenas até a fase de blástula, eles não possuem tecido verdadeiro. Então, os quinidários são de blásticos e todos os outros animais na escala evolutiva vão ser o quê? Triblástico. Agora, em relação ao desenvolvimento do blastóporo, todos os animais de quinidários até o topo da escala evolutiva, tirando equinodermas e cordados, todo mundo vai ser classificado como protostômio. O blastóporo dá origem à boca e somente nos equinodermas e cordados é que eu vou classificar como sendo deuterostômio, ou seja, o blastóporo vai dar origem ao ânus primeiro e depois é que surge a boca. Em relação à simetria, se eu traçar uma linha imaginária no centro desse animal, lado 1 foi igual ao lado 2, simetria vai ser o quê? Bilateral, ok? Em relação ao sistema digestório, quem tem apenas boca, sistema digestório incompleto. Quem tem boca e ânus, sistema digestório completo. Tudo bem? Eu espero ter ajudado. Nas próximas aulas, como eu disse, nós trabalharemos filo a filo. Não se desespere, vai dar tudo certo. E eu costumo sempre dizer, se o seu sonho é passar no vestibular, o meu compromisso com você é segurar na sua mão e caminhar juntos até a sua aprovação. Um abraço para você e até o próximo vídeo.